E aí, meus caros, tudo bom? 1º de janeiro de 2020, feliz ano novo. E vamos continuar com os nossos comentários sobre a leitura desse livro aqui, 6 lições do Ludwig von Mises. E tá muito legal. Ontem a gente fez a primeira lição, que é o capitalismo, e hoje nós vamos fazer a segunda lição, que é o socialismo. Queria mostrar esse panorama para vocês aqui. Eu vou sair com a Street Twin ali agora, mas é muito legal a gente já começar o ano com um dia bonito desses, né? Olha aí pra vocês verem que bacana. Tá muito bonito o dia hoje, para começar o ano. Eu lembro exatamente o primeiro dia do 2019, a virada do ano, que tava uma chuva lascada aqui, sabe? E agora, esse ano, o contrário, né? Solzão bonitão. A moto tá aí, como vocês podem ver. Agora, indo pro assunto do livro, segunda lição: socialismo. É muito bacana, porque ele já começa o capítulo, já começa a lição, ele já abre falando de liberdade, sabe? Ele já abre falando de liberdade. Ele abre falando que muita gente naquela época lá de 1958, né, dele, mas que também pode valer para os dias de hoje. Muita gente gosta de classificar os diversos tipos de liberdade, né? Mas ele fala que todos esses diferentes tipos de liberdade, na verdade, estão todas interligadas, e que só existe uma liberdade, e que é muito difícil você limitar uma dessas liberdades sem que as outras se limitem automaticamente também. Ele coloca uma coisa que é o seguinte, que a liberdade de fato ela existe no contexto que a gente está abordando nessas questões aqui econômicas e sociais. Ela só existe em sociedade. Ele comenta o seguinte, que a liberdade, na natureza não existe uma coisa chamada liberdade. Da forma que ele analisa, a única coisa que existe é uma liberdade em sociedade. Então isso é muito legal de você pensar, porque você percebe que realmente é uma coisa que se trata das interações entre as pessoas. É bem isso, é bem nesse sentido em que ele coloca que você não tem como excluir uma liberdade da outra. Ele dá o exemplo, por exemplo, da liberdade de expressão de imprensa, que se não existisse a propriedade privada e, por exemplo, o governo fosse o proprietário de todas as impressoras, automaticamente esse fato interferiria no fato das liberdades, interferiria nessas liberdades. Então essa liberdade que a gente tem de livre comércio, do livre mercado, essa liberdade que a gente tem do livre mercado, ela é uma liberdade que ela está interligada, que ela tem uma relação, um engendramento, digamos assim, com as outras liberdades todas. E que se você tira uma delas, você acaba automaticamente afetando as outras também. Isso é uma questão que ele coloca quando ele fala desse capítulo, dessa lição do socialismo. Uma outra questão que ele coloca também, quando ele fala sobre essas questões de liberdade, é a liberdade da própria escolha de profissão. Porque se você, por exemplo, está inserido no sistema onde exista um planejamento central, automaticamente
Você não vai ter a liberdade de escolher a sua própria profissão. E é algo que vai afetar na sua vida de forma geral, né? Vai afetar como um todo, vai afetar você em uma série de coisas. E vai afetar nas próprias decisões futuras que você vai ter dentro da sua vida. Então, falando sobre essa questão da liberdade de escolha, né, ele já emenda falando a respeito do planejamento central, que na verdade existem várias palavras hoje em dia. Ele fala exatamente isso, que existem várias palavras hoje em dia que tem uma interligação muito forte com o socialismo, e uma delas é planejamento, que quando você fala em planejamento, em geral refere-se a planejamento central. E o que está se falando de fato é o seguinte: se quem vai planejar a sua vida é você, ou se quem vai planejar a sua vida é o governo ou o Estado. Então vocês vejam como muitas vezes uma coisa que o Mises coloca, que uma coisa que pode parecer que é uma coisa boa, na verdade ela é uma coisa ruim que está travestida de uma coisa boa. Então, a respeito dessa questão do planejamento, ele coloca isso de uma forma muito clara, que o que a gente tem que escolher é entre, digamos assim, que seja o planejamento da sociedade, né? O que a gente tem que escolher é entre um planejador central, que é o governo, ou então o planejamento individual das nossas vidas. Muito bacana a gente perceber isso. E você percebe automaticamente que quando você tem o planejamento central, você não vai mandar na sua vida não, meu rapaz. Nós temos outros planos para você. Então é muito bacana. Falando de liberdade, vocês veem que na verdade o capítulo dele que ele fala do socialismo, o assunto principal é liberdade, né? Ou mesmo a retirada das liberdades, né? Então ele fala a seguinte, ele aborda a seguinte questão. Ele fala que a liberdade de fato na sociedade é a liberdade de você errar, de você cometer coisas que não vão ser sempre as melhores para você, que a liberdade pressupõe isso, e que essa tentativa social que muitas vezes a gente faz de tentar colocar segurança nas nossas vidas, através de coisas, de legislações, de regras que possam parecer benéficas se você olhar no âmbito geral, na verdade elas vão retirar as liberdades. Então, por esse fato, elas não são boas, porque a liberdade ela é um bem muito maior do que a possibilidade de erro é um mal. Então ele coloca isso, vejam bem isso, vou repetir a minha frase: a liberdade ela é um bem muito maior do que a possibilidade de erro é um mal. Então, por exemplo, ele coloca o exemplo dos Estados Unidos a respeito da lei anti-álcool, consumo de álcool. E ele fala exatamente isso, que muita gente pode consumir álcool exageradamente, isso pode ser ruim para elas. Isso, na verdade, a gente pode dizer quase que com certeza, se você consumir exageradamente, vai ser ruim. Mas que não é por causa disso que a gente vai tirar a liberdade das pessoas. Elas têm que ser livres para fazer mesmo o errado para elas. Desde que você não intervenha na vida de outros, você é livre para fazer o que você quiser, ou deveria ser, né? Essa é a ideia dele. Então ele coloca essa questão aí, sabe? Coloca essa questão que o planejamento central, ele sempre vem no sentido de solapar as liberdades, né? Retirar as liberdades. A gente vai sempre
sofrer com isso. E ele coloca que, na visão de muitos marxistas, comunistas, socialistas, essa questão do império do capitalismo é uma questão muito enganosa, porque na verdade quem são os soberanos dentro de uma comunidade que seja capitalista, na verdade são os consumidores. Ele cita o Bastiat nesse livro, né, nesse capítulo, o Frederic Bastiat, naquele trabalho dele, que ele fala o que se vê e o que não se vê dentro dos sistemas de troca voluntária, justamente se referindo à seguinte questão, que uma pessoa que era uma socialista, uma mulher que era socialista, ela comenta que na fábrica do pai dela, ela via o pai dela lá, que o pai dela era um dono de fábrica, como um soberano que dava ordens e tudo mais, de uma forma que todo mundo obedecia a ele, mas ele mesmo não obedecia a ninguém. E o Mises coloca que isso aí foi uma visão muito rasa da parte dela. Ele usa a palavra assim, a visão acanhada. Porque se você pensa nessa visão do Bastiat, por exemplo, o que você vê e o que você não vê, o que você vê é o pai dela dando ordem para os empregados subordinados dele. E o que você não vê é justamente que o pai dela estava submetido ao império dos consumidores. Que se ele não agradasse aos consumidores, ele iria à falência, não iria ter mais a fábrica dele e iria ter prejuízos e poderia se tornar uma pessoa totalmente mal sucedida na vida. Então, logicamente que você tem a visão do óbvio, daquilo que você vê que era o industrial dando ordens. Mas alguém tem dúvidas de que ele também tem que obedecer às ordens do mercado, dos consumidores, que são os consumidores? Ele fala dessa questão também que o mercado é um processo. O mercado não é um estado, o mercado é uma coisa dinâmica que acontece das trocas constantes e das escolhas constantes. E se você for desconstruindo isso, você vai chegar na ação humana. Então, essa é uma outra coisa também que ele aborda nesse capítulo, sabe? E então é isso. O capítulo ele trata dessa retirada das liberdades, de como gradualmente, à medida que o governo vai instalando o planejamento central de forma cada vez mais agressiva, a gente perde a liberdade também cada vez mais. Ele cita o exemplo da União Soviética, e uma coisa que ele coloca que é muito bacana é a questão do sistema de preços, do fato de que cada preço de cada produto dentro de um mercado, ele é uma fonte de informação muito grande, e que se você não recorre a esse sistema de preços, se você não tem um sistema de preço funcional no mercado, você não tem como saber o que produzir, quanto produzir, até mesmo como produzir. Você não tem como, você não tem referência do que fazer. E ele fala que uma das coisas, você vê que coisa louca, né? Uma das coisas que torna impossível o comunismo é justamente essa questão do sistema de preços. Então você vê que, por um lado, você tem os argumentos éticos, né, que são contra, que você não pode retirar a liberdade e tal, uma série de coisas. Mas, por outro lado, você tem questões totalmente práticas, de que vai ser impossível você implantar. E naquela época, as palestras são de 1958, uma coisa que ele aborda que eu achei muito interessante é o seguinte: ele faz a comparação entre União Soviética e Estados Unidos naquele momento, onde que você poderia comparar os dois sistemas, né, socialismo e capitalismo, e automaticamente você poderia ver que o aumento na qualidade de vida, no padrão de vida que você observa nos Estados Unidos, naquela data, segundo Mises, era incomparavelmente superior
ao padrão de vida que você tinha na União Soviética. Então esses são os temas que ele aborda nessa segunda lição, que é o socialismo. Agora no próximo vídeo nós vamos passar para a terceira lição, que vai ser o intervencionismo. Eu espero que vocês estejam gostando aí, meus caros. Muito obrigado por estarem assistindo ao vídeo. Um abraço para vocês. Feliz 2020 pra gente. Fiquem com Deus e tudo de bom. Valeu!